entre matas e florestas, posso ver as mãos do Criador, que com cuidado e muita perfeição, pensando em nós, tudo Ele criou. Temos glórias, gritos e demais coisas por causa de nossa fé. Mas quando chegamos a estas coisas, Deus não pode edificar-nos na forma da estatura. Não nos pode formar porque faltamos tanto nestas outras coisas. Ele não pode formar sua igreja assim. Parte B do parágrafo 142 da mensagem A Estatura de um Varão Perfeito. Bom dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Assim nós estamos começando o nosso segundo dia, hoje, terça-feira, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós teremos um dia bendito na presença do Rei Jesus. Para nossa meditação, estaremos lendo a epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Você pode ler todo o capítulo 4, mas eu quero destacar do versículo 11 a seguir, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos, observe bem, mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é a cabeça, Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ainda na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, você também pode ler todo este capítulo. Porém, eu quero destacar a partir do versículo 3, que diz: Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Natureza divina, hein? Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade. Algumas traduções diz o amor fraternal. E a fraternidade, o amor. Algumas traduções diz caridade. Porém, a gente sabe que a caridade, o amor, é o mesmo. Porém, este é o que? É o amor divino. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, vamos ser abençoados com este louvor, com este hino maravilhoso, cantado neste final de semana na Igreja Tabernáculo em Anápolis, com estas grandes bênçãos de toda a igreja cantando. Sejamos abençoados.
Amém, amém. Graças a Deus por estas divina misericórdia do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre esse segundo degrau, né? Esse segundo requisito. Todos eles são importantes. São 7 requisitos, como disse o profeta, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito. Essas 7, natureza do Cordeiro, todas elas são fundamentais para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Agora, toda a natureza do Cordeiro de Jesus se resume justamente, todo esse contexto, em 7. Essas 7 virtudes, conforme você pode observar no desenho que o próprio irmão Branham ele desenhou nesse formato da pirâmide, que aparece como aparece na tela. Isso significa que conforme vai se avançando, conforme vai crescendo, mais estreito vai ficando, né? Vai se afunilando cada vez mais. E o eleito, quando ele ouve a respeito destas virtudes, desses requisitos, é claro, ele não está julgando a outrem. Fulano tem
ciclano tem. Não, ele não age dessa forma. Pelo contrário, né? Ele julga a si mesmo. E ele clama por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu preciso evoluir, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer, Senhor, mais nesta natureza divina, mais nessas virtudes do Cordeiro. Agora, quando João Batista estava lá à beira do Jordão e Jesus chegou a João Batista, no capítulo 3 de São João, no versículo 30 a seguir, leiamos o que disse o profeta João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele estava apontando para o Cordeiro, para Jesus Cristo. Todos aqueles cantores, pregadores, tocadores, obreiros, evangelistas, pastores, profetas, todos aqueles que estão diante da presença de Jesus, sempre repete isso: convém que ele cresça e que eu diminua. Não existe uma aparição maior do que a de Jesus. Não, pelo contrário, nós devemos estar atrás de Jesus. E João ele continua dizendo: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos, testemunhando de Jesus. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, e esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou, falando de Jesus, observe bem, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Observe bem, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, Deus deu o Espírito, né, obviamente santo, que ele é o Espírito Santo, sem medidas em seu Filho Jesus. Como o próprio João testifica, que todas as coisas o Pai deu nas mãos dele. E São Paulo ainda descreve isso em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que nele, em Jesus, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus estava em Jesus Cristo. Ou seja, este é um varão perfeito. Agora, essa natureza dele, ele quer que também esteja onde? Esteja em nós. Agora, virtude quer dizer o que, amados irmãos? Quer dizer força, quer dizer vigor, quer dizer que é necessário empregar-se força para gerar um filho. E a igreja, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, neste entardecer da era, né, no entardecer da história da humanidade, ela está empregando força para a aparição do Filho Jesus Cristo. Em São Mateus, no capítulo 11, versículo 12, Mateus ele narra de que é necessário tomar o reino dos céus a força, empregar-se força, empregar-se virtude. Agora, em Atos capítulo 14, versículo 22, também o próprio São Lucas, né, discípulo de Paulo, né, São Lucas, ele escreveu dizendo de que é por muitas tribulações que nos importa entrar no reino dos céus. Então é por luta, é por batalha, é por emprego de força. E as nossas forças não são propriamente as nossas, mas é a dele em nós. Porque senão nós não conseguimos alcançar nem mesmo 1 metro à nossa frente. Mas as forças dele em nós nos faz avançar mais, prosseguir, não parar. Então observe, a vida de Jesus aqui na terra era constantemente virtudes emanando de si, virtudes saindo do seu corpo, saindo da sua vida, força, vigor, poder. Todos já conhecem aquela passagem, aquela mulher do fluxo, quando tocou nas vestes de Jesus, ele diz: de mim saíram forças, de mim saíram virtudes, né? Ela tocou pela fé, então necessita-se de fé
para alcançar essa virtude de Jesus Cristo. E assim também é o caso da Igreja de Deus. Ela precisa ter essa virtude em si, ela precisa ter essa força, esse poder em si. Salomão, ele escreveu em Provérbios, capítulo 31, versículo 10: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Agora, a igreja, ela é tipificada por mulher, né? Ou seja, a mulher, quando citada na Bíblia, ela traz um tipo da igreja também. E aí nós podemos perguntar: mulher, igreja virtuosa hoje, quem achará? Seu valor está excedendo muito, muito o valor de rubis. Então requer o quê? Ter uma igreja que ela abriga no seu seio a fé de Jesus Cristo e também a virtude do Cordeiro. Vamos para o próximo degrau agora? Vamos para a ciência? Pois bem, amados irmãos, como disse o apóstolo São Pedro, acrescentai à vossa fé a virtude, acrescentai a virtude a ciência. Agora, estamos aqui falando da natureza divina. Pedro, ele escreveu aos domésticos da fé. Essa mensagem, a estatura de um varão perfeito, ela foi impressa, né, na tradução para o português, pela palavra original, em 1973, reimpressa também em 97, mas, no entanto, nós estamos vendo de que ela é nova, porque a palavra de Deus, a mensagem de Deus é atual. A mensagem de Deus é nova para nós a todos os dias. Agora, a ciência do Cordeiro. A ciência quer dizer o quê? Conhecimento, quer dizer entendimento, sabedoria. Agora, não é a ciência do mundo, não, de forma alguma. Não é a sabedoria do mundo. Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios, né, na primeira epístola a Coríntios, no capítulo 3, no versículo 19, de que aquilo que é considerado sabedoria no mundo, conhecimento do mundo, é loucura para Deus. Ou seja, Deus não tem prazer naquilo. Aquilo é totalmente o oposto, o inverso, né? Então, a ciência que é descrita pelo apóstolo São Pedro é a ciência divina, é o conhecimento divino. E isso é muito importante, porque em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim, a palavra do Senhor: meu povo está perecendo por faltar-lhes o conhecimento. O conhecimento é importantíssimo, irmão. Estamos falando do conhecimento da palavra de Deus, não da ciência do bem e do mal. Porque pelo conhecimento do mundo, né, querer saber mais da ciência do bem e do mal, Eva, ela caiu, colocou a raça humana em queda. Mas por conhecimento da palavra de Deus, nos tornamos mais fortes, nos tornamos mais vencedores. Agora, a ciência, como disse o profeta na mensagem, é para poder julgar o bem do mal. Apenas isso, poder julgar o bem do mal, ou seja, da palavra de Deus. Se Deus disse, é a verdade. Porque se tem uma coisa que liberta o mundo hoje, e sempre tem libertado, é a verdade. Nada pode contra a verdade, senão pela verdade. E ainda Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Por isso que nós devemos crer na palavra inadulterada de Deus. Agora, se Deus te revelou algo em que vai acontecer, o que você deve guardar no seu coração? Isto vai acontecer. No parágrafo 104 e 105 desta mensagem, A Estatura de um Varão Perfeito, da qual nós usamos como base, o profeta de Deus, ele diz assim: a palavra é a revelação de Jesus Cristo, porque assim diz a Bíblia, Cristo sendo revelado em sua palavra. E se ele tem cuidado de você quando você tem transpassado suas leis e como resultado lhe condenou, então quanto mais tem cuidado da sua lei com a qual lhe condenou? Não trata de contar-me tais coisas, eu creio em ciência genuína,
do Espírito Santo. A ciência que vem do Espírito Santo, disse o profeta, sempre afirmará a palavra com amém. Amém quer dizer assim seja. Essa é a ciência que vem do alto, do Espírito Santo. Quando você vê estas coisas na Bíblia que parecem, que se contradizem, então senta-se em paz a estudá-la com muita oração e de repente o Espírito Santo começará a entrar. Depois de um momento você pode ver como tudo cai em seu lugar. Ali o tem. Isso é a ciência de Deus. Por isso que quando a palavra do Senhor diz que um grande peixe no mar engoliu a Jonas, nós cremos nisto. Se a Bíblia falasse que fosse Jonas que engolisse o grande peixe, também nós creríamos da mesma forma, porque isto é a sabedoria de Deus. Não cabe a mim, não cabe a você a questioná-lo, mas cabe a nós a crermos. E a saudosa irmã Esmeraldina, da igreja de Goiânia, ela tinha uma frase, muito conhecida pelos irmãos que a conheceram. Ela disse: eu não sei ler e não sei escrever, mas eu sei crer e obedecer. Uma irmã analfabeta, não sabia nem mesmo escrever seu próprio nome, mas ela tinha essa ciência de Deus, ela tinha essa sabedoria de Deus. Ela dizendo: eu não sei ler, não sei escrever, mas eu sei crer e obedecer. E essa sabedoria, essa ciência de Deus, é como disse o pastor Mauro. Pastor Mauro, em uma de suas mensagens, ele tem dito a respeito disso, de que quando chega circunstâncias, quando chega momentos em que não sabemos como agir, o que a gente faz? A gente simplesmente para. Ele disse: eu paro e começo a observar de que lado o anjo do Senhor virá me socorrer. Porque é promessa dele me livrar, é promessa dele me guardar. Agora, em 1 João, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo São João disse: vós tendes a unção do santo e sabei tudo. Ou seja, vós tendes o conhecimento, a sabedoria do alto, a sabedoria do Cordeiro. E sabeis tudo. Por isso que desta forma, quando acaba aqui chegando a perguntas para você, a melhor resposta é o que para essas perguntas? É você consultar o Espírito Santo que está em você. Sabia disso? Consulte o Espírito Santo que está em você. Consulte este Urim Tumim que está em você. E então você saberá, como disse o profeta, lendo a palavra e orando, você alcança esta resposta divina, este conhecimento divino. Amados irmãos, gostaríamos de termos mais tempo, mas isto é a porção de Deus para nós neste dia. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e esteja conosco no restante desta semana para os outros requisitos, para os outros degraus a mais a respeito dessa natureza divina. Que Deus vos guarde, vos abençoe e vos enche com a virtude do alto e também com conhecimento, com a ciência de Deus, em nome de Jesus Cristo.